Romanos capítulo 1, versículos 7 a 12, diz assim: A todos os amados de Deus, que estais em Roma, chamados para serdes santos, graça a vós outros e paz, da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Primeiramente dou graças a meu Deus, mediante Jesus Cristo, no tocante a todos vós, porque em todo o mundo é proclamada a vossa fé, porque Deus a quem sirvo, em meu espírito, no Evangelho de seu Filho, é minha testemunha de como incessantemente faço menção de vós em todas as minhas orações, suplicando que, em algum tempo, pela vontade de Deus, se me ofereça boa ocasião de visitar-vos, porque muito desejo ver-vos, a fim de repartir convosco algum dom espiritual, para que sejais confirmados, isto é, para que em vossa companhia, reciprocamente, nos confortemos por intermédio da fé mútua, vossa e minha. Assentai-vos, meus irmãos. Nós começamos, por meio das lives, no tempo de quarentena, desenvolver uma série de mensagens com a temática O Segredo da Oração. E a gente está fazendo 3 partes. Primeira parte, nós desenvolvemos algumas orações feitas nos evangelhos, no ensinamento de Jesus Cristo, e depois nós adentramos a segunda parte, estudando algumas orações feitas pelos apóstolos no livro de Atos, e agora nós estamos adentrando a terceira parte, estudando algumas orações nas epístolas e cartas do apóstolo Paulo. E cada oração que nós observamos aqui no texto bíblico, nós descobrimos alguns segredos que nos são revelados por meio da iluminação do Espírito Santo. E hoje nós temos um novo segredo para desvendar sobre a oração. E para tanto nós vamos falar com a seguinte temática: a oração de gratidão e fé mútua. Nós vamos descobrir o segredo da oração de gratidão e fé mútua. Eu tenho certeza que você vai sair daqui neste momento aprendendo algo novo sobre oração e sobre a sua vida. Quero convidar então para que você preste atenção nesta mensagem e receba de fato aquilo que o Senhor preparou para você esta noite. Quando nós observamos essa oração que Paulo está fazendo aqui, intercedendo pelos irmãos de Roma, fazendo menção desses irmãos a Deus nas suas orações, nós vamos ver aqui no contexto dessa mensagem, desse texto que Paulo está escrevendo, que ele está escrevendo porque ele está ansioso em estar com aqueles irmãos. Não foi Paulo que fundou a igreja de Roma, não sabemos quem foi o fundador da igreja de Roma, mas sabemos que o evangelho, ele chegou até a Roma e ali foi instituída uma igreja, e Paulo está ouvindo notícias dos irmãos, está conhecendo a fé daqueles irmãos, e com isso Paulo está desejoso de estar juntamente com aqueles irmãos. Ele pretende aqui viajar para Roma, e por isso ele escreve àquela igreja. E nesse momento que ele está escrevendo e dizendo que está orando pelos irmãos, nós vamos perceber que ele vai nos revelar algo muito interessante nesse seu primeiro momento na carta, na sua saudação, que nos inspira então para desenvolver essa temática, a saber, a oração de gratidão e fé mútua, porque é exatamente isso que Paulo está fazendo. Ele está orando ao Senhor, está escrevendo isso na carta, falando sobre a sua oração, e ao mesmo tempo ele está compartilhando da sua fé
com os seus irmãos a quem ele escreve. E nós vamos desenvolver então, e a primeira pergunta que nós vamos fazer: o que é essa oração de gratidão e fé mútua? Primeiramente, Paulo ele vai mostrar aqui a sua comunhão de graça e paz que deve acontecer entre os irmãos. Então, em outras palavras, Paulo está dizendo que para nós orarmos a Deus, agradecendo a Ele, nós precisamos ter em nós o desenvolvimento de uma fé mútua, de uma fé compartilhada, de ações que são compartilhadas por meio da fé que a Bíblia nos ensina. Quem aqui nunca orou agradecendo a Deus por alguma coisa? Eu tenho certeza que você já ofereceu um culto de ações de graça por uma bênção que você recebeu. Eu tenho certeza que você já agradeceu em oração a Deus por um milagre, por uma cura, ou por algo que aconteceu na sua vida e que você se encheu de gratidão. Mas a pergunta que nós fazemos é: a sua oração chegou até a Deus? Deus recebeu a sua gratidão? Nós vamos aprender hoje, se nós, quando oramos de forma grata ao Senhor, Ele ouve as nossas orações. Nessa oração de Paulo, nós vamos observar que para Deus receber essa nossa oração de gratidão, nós precisamos estar debaixo de 3 princípios para desenvolvermos a nossa oração de gratidão. E o primeiro princípio é a santidade, graça e paz. A oração de gratidão e fé mútua, ela aponta para a santidade, graça e paz. Por quê? Olha só o que diz o versículo de número 7. A todos os amados de Deus que estais em Roma, chamados para serdes santos, graça a vós outros e paz da parte de Deus. Ou seja, a igreja que Deus estabelece, Ele a chama para que os irmãos sejam santos. E o que é ser santo? Nós já falamos sobre isso aqui muitas vezes. Ser santo não é ser perfeito. Ser santo significa ser separado do mundo. Isto é, nós não estamos excluídos do mundo, mas nós precisamos ser separados do mundo. Nós não podemos viver como o mundo vive. Portanto, ser santo significa exatamente estar separado do mundo. Por que nós fomos separados do mundo? Porque nós fomos abarcados pela graça de Deus, que por meio desta nós recebemos então a paz, não obstante as guerras, apesar das dores e sofrimentos que nós vivemos nesta terra, nós podemos ter a paz que o mundo busca e precisa, porque fomos abarcados pela graça. Então, quando Paulo está falando aqui no versículo 7, que a todos os amados de Deus, que estais em Roma, chamados para serdes santos, graça a vós outros e paz da parte de Deus. A pergunta que nós fazemos é: o que então, ou melhor, quando que a nossa fé ela é mútua? A pergunta eu faço, é uma pergunta que parece óbvia, mas eu faço para instigar os irmãos a pensar pelo fato de que a nossa fé não se limita apenas na nossa confissão. Apenas quando você confessa que você crê na Bíblia, que você crê numa religião, que você vem a uma igreja, a nossa fé não se limita a uma confissão. Mas a nossa fé, ela abrange alguns princípios que nós precisamos caminhar por meio desta. Portanto,
a resposta para essa indagação seria quando nós correspondemos entre nós aquilo que a fé exige de nós. Então, quando que a fé é mútua? Quando nós respondemos entre nós aquilo que a fé exige de nós. Isto é, nós precisamos ter paciência, temperança, fraternidade, perdão, afeto, amor, socorro, humildade, companheirismo e etc. Se nós não estivermos desenvolvendo essas virtudes em nós, nós não estamos andando conforme a fé nos exige andar. Portanto, a fé não é só uma confissão, mas a fé ela é um compartilhamento. Eu vivo a fé caminhando com os irmãos. Eu vivo a fé compartilhando com os irmãos. Se eu digo que creio em Deus, que eu sirvo a Deus, mas não ando com o outro, a minha fé é ignorante. Para tanto, nessa minha caminhada com fé, eu preciso desenvolver a minha paciência para caminhar com o outro. Eu preciso desenvolver em mim a temperança. Eu preciso ser alguém de amor fraterno. Eu preciso ser alguém que perdoa. Eu preciso ser alguém que tem afeição. Eu preciso ser alguém que ama o próximo, que socorre o próximo. Eu preciso ser alguém de humildade. Eu preciso ser alguém amiga, companheiro. E nesse tempo de tantos conflitos de pensamentos, será que nós estamos desenvolvendo essas virtudes na santidade, na graça e na paz que Paulo nos revela por meio da sua oração? Para tanto, se nós quisermos orar, fazer a nossa oração de gratidão, essa oração de gratidão precisa estar acompanhada de uma fé mútua. Se eu recebo uma bênção, ou se eu conquisto algo e eu vou agradecer a Deus, mas eu estou em dívida com meu irmão, eu estou contra o meu irmão, eu estou em guerra com meu irmão, certamente essa oração de gratidão não está sendo ouvida por Deus. Porque quando Deus olha para você, entregando a sua oferta no altar, Ele quer saber se você e o seu irmão estão andando junto. Por isso que a Bíblia vai nos dizer, se quando você for apresentar alguma coisa no altar, mas tem algum problema com o seu irmão, você precisa primeiro ir no seu irmão, pedir perdão e voltar e então ofertar, porque senão, de outra forma, Deus não recebe. Então você pode até ter recebido bênção e ter oferecido cultos de ações de graça ou agradecido a Deus em oração, mas se você não vive essa fé mútua com seus irmãos, com o outro, Deus não está ouvindo essa oração. Para tanto, a oração de gratidão e fé mútua, ela aponta para este primeiro princípio, santidade, graça e paz. Nós precisamos estar vivendo o processo de santificação para recebermos então esta paz advinda por meio da graça de Cristo que nos alcançou. Segundo lugar, a oração de gratidão e fé mútua, ela aponta para o desejo de comungar com os irmãos. O desejo de estar junto com os irmãos. É isso que Paulo está mostrando aqui nos versos 8 e 11. Olha o que ele diz. Primeiramente, dou graças a meu Deus, mediante Jesus Cristo, no tocante a todos vós, porque em todo o mundo é proclamada a vossa fé, porque Deus, a quem sirvo em meu espírito, no evangelho de seu Filho, é minha testemunha de como incessantemente faço menção de vós, em todas as minhas orações, suplicando que, em algum tempo, pela vontade de Deus, se me ofereça boa ocasião de visitar-vos. Então, Paulo está orando, pedindo a Deus que lhe oportune um tempo para que ele possa visitar os irmãos de Roma.
E Paulo nos mostra aqui o seu desejo de estar naquela igreja, o seu desejo de comungar com aqueles irmãos. E aí o verso 11, ele diz exatamente isso: porque muito desejo ver-vos, a fim de repartir convosco algum dom espiritual, para que sejais confirmados. E aqui nesses versos, dentro desse ponto do desejo de comungar com os irmãos, nós vamos perceber que esse desejo aponta para 3 princípios que nós precisamos desenvolver em nós, para então orarmos de forma grata ao Senhor com fé mútua. O primeiro princípio é a questão do serviço, é o princípio do serviço. Há quem diga que muitos vêm para a igreja não para servir, mas para ser servido. No entanto, o princípio é totalmente diferente. Nós não vemos a igreja para sermos servidos. Você já ouviu alguém dizer o seguinte: eu vou lá na igreja hoje buscar uma bênção? Você já ouviu alguém dizer isso? Eu vou no culto hoje, na campanha tal, porque eu quero receber uma bênção. Mas nós não viemos para a igreja receber bênçãos. Nós não viemos para a igreja receber algum benefício, alguma coisa. O intuito de nós estarmos aqui é para congregarmos, é para comungarmos juntos, compartilharmos da nossa fé e não para receber nada. Por que nós não estamos vindo para a igreja receber a bênção? Porque a nossa bênção já nos foi dada lá na cruz do Calvário. Para tanto, a bênção está dentro de você. Você não precisa receber a bênção de Deus, você já é abençoado por Deus. Então nós não viemos à casa de Deus para sermos servidos, nós viemos à casa de Deus para servir. Por isso que Paulo está dizendo, no verso 9, porque Deus a quem sirvo em meu espírito no evangelho de seu Filho é minha testemunha de como incessantemente faço menção de vós. Então perceba que Paulo está usando a palavra de servir, a palavra de serviço, pelo fato de que ele está pronto para servir a Deus e a igreja na comunhão com os santos. Então, quando nós desenvolvemos o desejo de estar juntos, o desejo de comungar com o outro, nós precisamos desenvolver em nós, em primeiro lugar, o serviço. Aí a pergunta que nós fazemos é: qual é o seu dom? Qual é o seu talento? Quais são os seus carismas de ministério? Ou seja, a vocação que você tem espiritual para ser desenvolvida na casa do Senhor, em serviço a Deus e em serviço à igreja do Senhor. Então, nós não viemos à igreja para ser servidos. Nós viemos à igreja para servir um ao outro e, sobretudo, servir a Deus. Em segundo lugar, o desejo de comungar, ele vai apontar para o princípio do reconhecimento do valor do outro. Perceba que nesses versos que nós lemos, Paulo ele está fazendo menção dos irmãos de Roma a Deus. Paulo está falando com Deus sobre eles. Senhor, a igreja de Roma. Senhor, aqueles irmãos amados. Senhor, aquelas pessoas. Paulo está fazendo menção daquela igreja, daqueles irmãos a Deus. E isto mostra um segundo princípio no desejo nosso de estar junto com os nossos irmãos, que é o reconhecimento do valor destes. Ou seja, nós precisamos reconhecer o valor que o outro tem. Nós não fazemos nada sozinhos. Nós não somos igrejas sozinhos. Sozinhos, nós somos apenas templo do Espírito. Mas para sermos igreja, nós precisamos estar juntos. É um conjunto de pessoas, onde a igreja é o corpo e Cristo é o cabeça dessa igreja. Por isso que a igreja ela não pode ser uma espécie de célula,
porque ela é composta não de células iguais, mas ela é composta por pessoas diferentes, com personalidades diferentes, com dons diferentes, com culturas diferentes, e são essas diversidades que formam a igreja do Senhor. E para tanto, eu preciso reconhecer, não obstante a diferença do meu irmão, o valor e o talento que este tem. Então, se eu tenho a vocação de tocar, de cantar, um outro irmão vai ter um outro talento diferente do meu. E o meu talento com o talento do irmão precisa se encontrar, um valorizando o outro, para que nós então façamos aquilo que é o propósito do nosso Deus. Para tanto, quando nós temos esse desejo de comungar, nós desenvolvemos as nossas potencialidades para o serviço a Deus, mas nós também desenvolvemos o nosso reconhecimento do valor do outro. Nós valorizamos o outro que está na caminhada junto conosco. E é isso que Paulo está fazendo. Paulo está valorizando aqueles irmãos de Roma, apesar de não ter sido ele que abriu aquela igreja, que instituiu aquela igreja, mas ele está ouvindo notícias daquela igreja, ele está ouvindo falar da fé daquela igreja, e ele está mencionando esta igreja ao Senhor Jesus, reconhecendo que aqueles irmãos foram chamados para ser santos, que aqueles irmãos são escolhidos e eleitos do Senhor, que a igreja de Roma é uma igreja de Deus. Paulo reconhece isso. Mas o desejo de comungar que Paulo está mostrando para aqui como segundo ponto no desenvolvimento desta mensagem, aponta também para a interdependência, que é algo intrínseco de todo o ser humano. Ou seja, o verso de número 11, Paulo vai dizer que, porque muito desejo ver-vos, a fim de repartir convosco algum dom espiritual, para que sejais o quê? Confirmados. Ou seja, os nossos dons que o Senhor nos deu, eles precisam ser compartilhados para que sejam confirmados. Isso significa dizer que nenhum de nós pode fazer nada sozinho. Já pensou se eu estivesse pregando aqui e não estivesse ninguém aqui? Eu estaria pregando para as paredes. Então, o que Paulo está mostrando aqui, que ele reconhece na sua oração, na verdade, ele revela no segredo da oração a interdependência que cada um de nós tem. Isso significa dizer que nós precisamos um do outro. Foi por isso, é claro que esse texto lá de Gênesis, os pastores costumam usar muito para fazer casamento, mas esse texto vai muito mais além disso, quando Deus olha e vê que não é bom que o homem viva só. Na verdade, o texto ali no hebraico, no seu sentido original, ele vem da palavra Adam, que quer dizer não homem, mas ser humano. Em outras palavras, uma tradução mais correta seria de que Deus viu que não é bom que a humanidade esteja sozinha. Por isso ele fez então a Eva, fez um outro ser humano para que os dois pudessem estar juntos. E aqui está a base do princípio da nossa interdependência. Ninguém vive sozinho, ninguém faz nada sozinho, ninguém caminha sozinho, ninguém cresce sozinho, ninguém evolui sozinho. Nós precisamos do outro. Por isso que é importante você ter amigos. Por isso que é importante você conhecer pessoas, porque nós precisamos do outro. E quando Paulo, ele mostra aqui esse desejo de repartir com os irmãos, os dons que ele tem espirituais, para compartilhar com os irmãos os dons espirituais, Paulo, ele está apontando para essa interdependência, porque Deus irá confirmar a fé daqueles irmãos na unidade dos mesmos. Para tanto, o desejo de comungar, ele é um princípio estabelecido quando nós oramos de forma grata e fé mútua, nós temos esse desejo de comungar.
E esse nosso desejo de comungar, ele desenvolve o serviço, ele desenvolve o reconhecimento do outro e ele desenvolve a nossa interdependência, a nossa necessidade de estarmos juntos. Mas há um terceiro ponto, um terceiro segredo aqui, que nós descobrimos nesse texto, que está no versículo 12, que diz assim, vamos descobrir juntos esse terceiro ponto, diz assim, isto é, para que em vossa companhia, reciprocamente, nos confortemos por intermédio da fé mútua, vossa e minha. Percebeu aqui? Conseguiu descobrir um terceiro princípio? Este é a reciprocidade. Quando nós olhamos para este verso, Paulo está nos ensinando que a oração de gratidão e fé mútua, ela aponta em terceiro lugar para a nossa reciprocidade. Nós precisamos ser recíprocos. E em um tempo de tanto egocentrismo, de tanto individualismo, em esse tempo que já não se pode confiar no outro, nesse tempo em que nós já não queremos andar com o outro, é difícil sermos recíprocos. Isso porque a maioria das pessoas pensa em si mesma. Ou seja, nós vivemos um tempo onde o ter está muito mais elevado do que o ser. Isso significa dizer que nós valorizamos mais aquilo que o outro tem do que aquilo que o outro é. Então, as minhas amizades são interesseiras. Os abraços que eu dou são interesseiros. Nós vivemos um tempo que nós pensamos apenas em nós mesmos. Nós somos egoístas. E como nós podemos fazer uma oração de gratidão com fé mútua se o nosso coração é egoísta? Se nós só pensamos em nós mesmos? E Paulo está mostrando no verso 12 que a relevância da reciprocidade. Quando ele diz que isto é para que em vossa companhia, ou seja, na caminhada um com o outro, reciprocamente nos confortemos por intermédio da fé mútua. Então, uma pessoa recíproca, ela está vivendo a mesma fé com o outro, compartilhando da mesma fé com o outro. E o que isso significa dizer? Que está chorando com o outro, que está se alegrando com o outro, que está caminhando com o outro. Uma das maiores dificuldades nesse tempo é caminhar junto. Nós não conseguimos caminhar junto por muito tempo. Logo, as indiferenças nos separam. E Paulo está mostrando aqui o valor de estarmos juntos de forma recíproca. E como nós podemos ser recíprocos? Veja que reconhecimento e gratidão são duas coisas diferentes. Quando você tem um coração grato, você é recíproco. Quando você apenas reconhece, é uma outra situação. Vou citar um exemplo aqui clássico que aconteceu essa semana. A Débora estava preparando o almoço e tem um vizinho lá da nossa casa, que ele é de Friburgo e ele vem para cá e semana passada ele estava sozinho. E a gente estava fazendo um churrasco lá em casa, eu e a Débora. E a Débora foi e levou um prato lá de comida para ele e tal. Ele ficou tão feliz com a atitude da Débora que ele quis retribuir, ele quis ser recíproco. E o que ele fez? Ele pegou uma cartela de ovos de galinha da roça e trouxe e nos deu aquela cartela de ovos. Só que eu detesto o ovo da roça, eu não suporto o cheiro, eu acho ele muito ruim, eu prefiro o ovo da cidade,
que é mais... tem a sua mistura lá, né? Mas o ovo da roça, eu tenho uma implicância com o ovo da roça. Eu não sei porquê, mas eu não gosto, eu acho muito forte o gosto, o cheiro. Mas eu recebi com maior prazer e alegria no coração, porque eu percebi a reciprocidade daquela pessoa. Não que ele fizesse isso barganhando comigo, fazendo uma troca comigo, não, porque ele realmente ficou feliz por ter sido ali naquele momento recebido com carinho aquele almoço da Débora. Então, reciprocidade é quando você é grato à pessoa que lhe fez um bem e você deseja no seu coração retribuir esse bem. Então, gratidão e reconhecimento são coisas diferentes. Por exemplo, quando você me dá alguma coisa, manda alguma coisa para mim e me faz um bem, e eu agradeço a você assim, poxa, muito obrigado, que Deus abençoe você, muito obrigado por isso que você fez por mim. Eu estou apenas reconhecendo o feito seu. Mas quando eu faço como esse irmão, né, esse vizinho, que nos trouxe uma cartela de ovos de galinha da roça, ele está não só reconhecendo, né, como ele está sendo grato, mostrando a sua gratidão. Olha, eu reconheço o bem que você está me fazendo e eu quero retribuir, eu quero te agradecer, retribuindo então uma outra coisa, sendo dessa forma recíproco. Então, Paulo, ele está ressaltando aqui a relevância da reciprocidade. Nós precisamos desenvolver isso. Nós temos que gostar de abençoar as outras pessoas. E uma coisa que acontece nos lugares interiores é que é a reciprocidade, né? As pessoas estão sempre indo na sua casa, levando um legume, levando alguma coisa, mas na cidade, em lugares mais volumoso, mais movimentado, não acontece isso. Cada um está na sua casa lá, escondidinho, né? Acontece um monte de coisa nos vizinhos, mas não existe ali caminhar junto, compartilhamento. Já aqui em lugares mais tranquilos como Maria Mendonça, há reciprocidade. E isso é uma coisa que nós precisamos desenvolver e Paulo está nos ensinando. Portanto, a pessoa que é grata a Deus, ela também é recíproca. E aqui a gente aprende que a nossa reciprocidade deve ser, em primeiro lugar, para com Deus, retribuindo a Deus aquilo que Ele nos fez e aquilo que Ele nos faz, apesar de que nada que nós fizermos para Deus é o bastante, mediante aquilo que Ele já fez por nós. No entanto, nós podemos oferecer aquilo que nós temos de forma recíproca, reconhecendo aquilo que Deus fez por nós. E, em segundo lugar, nós precisamos ser recíproco para com o outro, agradecer o bem que o outro nos faz, a palavra amiga que o outro nos deu, o ombro amigo que o outro nos ofereceu. Então, nós precisamos sermos recíprocos. Concluindo, aqui está o segredo para que a sua oração de gratidão por aquilo que Deus tem feito na sua vida, seja verdadeiramente recebida por Deus. O segredo é, a sua oração de gratidão, ela precisa estar linkada à sua fé mútua, a saber, a sua fé confirmada com seus irmãos. Isto é, você é uma pessoa que caminha na santidade, debaixo da graça, vivendo a paz de Deus. Sem a santidade ninguém verá a Deus. E essa santidade não é perfeição, mas é a separação para Deus. E se nós não estivermos separados para Deus, nós não estamos debaixo da graça e, portanto, não estaremos debaixo da paz que Ele nos dá, não obstante as guerras que nós vivemos. Em segundo lugar, a oração de gratidão e fé mútua, quando ela é feita de forma correta,
nós desenvolvemos em nós estamos vivendo o desejo de querer comungar, de estar junto com os irmãos. E esse desejo não é apenas vir à igreja com algum interesse, por algum convite, por algum marketing que fizeram na televisão, na mídia social, mas pelo nosso desejo de servir a Deus e não ser servido, pelo nosso desejo de reconhecer o valor e o talento do outro, andando junto, congregando junto com o outro, e pelo reconhecimento também de quem nós somos, a saber, a nossa interdependência. E em terceiro lugar, para nós orarmos em gratidão a Deus, com fé mútua, nós precisamos estar sendo recíprocos. Nós precisamos, apesar do tempo de egocentrismo, apesar desse momento de individualismo que nós estamos vivendo, nós precisamos compartilhar com os nossos irmãos, sendo recíprocos, em primeiro lugar, com Deus e em segundo lugar, para com o outro.